Muito bom. Tendo falado disto, eu queria agora apresentar o nosso querido palestrante desta manhã. Está aí o seu currículo, pastor da Igreja da Trindade, uma igreja que está começando agora. Eu gostaria de colocar aí, pastor da Igreja Batista da Trindade, né? E bacharel em teologia pelo Mackenzie, autor de vários livros. Queria aproveitar aqui e apresentar para vocês esse livro, Servos de Deus, um livro que você precisa levar. Aqui o Franklin, ele resume a biografia, a história de mais de 30 servos de Deus, começando com Policarpo de Esmirna, indo até Lloyd Jones e Francis Schaeffer, mas ele vai através de 30 e tantos servos de Deus, de uma forma muito fácil de ler, de entender e aprender com a experiência desses servos de Deus através da história. E antes de orar pelo Franklin, eu quero dizer que eu louvo a Deus por sua vida. O Franklin, ele é o meu consultor particular. Quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma questão teológica, ele é a pessoa para quem eu recorro, e ele vai além do que eu preciso. O Franklin, quando eu faço uma pergunta para ele responde aquela pergunta e responde outras 3, 4 perguntas, e eu agradeço a Deus porque ele é atencioso, e eu vejo que ele não faz isso só comigo, ele faz isso com qualquer pessoa. Eu tenho visto nas conferências, jovens pastores abordando a ele, e ele com muito interesse, com muita paciência e amor, ele investe, ele tem prazer em ajudar, em abençoar os outros com aquilo que Deus tem ensinado a ele. Outra coisa que eu invejo no Franklin é a sua memória fotográfica. Ele lê muito e grava muito tudo que ele lê, e eu fico impressionado como que conversando com ele, vem os nomes, as datas, o título dos livros, o autor, a página, o parágrafo, é impressionante. Isso me faz lembrar aquelas palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, quando ele fala: irmãos, olha, reparai a vossa vocação, não são muitos chamados que são nobres, tal, mas tem alguns, tem uns Franklins por aí, né? Tem uns Nicodemos por aí, tem um pessoal que Deus capacita de forma especial para abençoar a sua igreja. Vamos orar pela pregação da palavra de Deus nesta manhã, através do seu servo. Querido e amado Deus, muito obrigado pelo irmão Franklin Ferreira, Senhor. Obrigado porque ele tem sido uma bênção para a igreja brasileira. E nesta manhã, Senhor, usa teu servo. Dê a ele liberdade, dê a ele a tua unção, para que ele possa falar do seu coração aos nossos. É o que nós lhe pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Unidos aí por esses dois editores, David Gibson e Jonathan Gibson. Entre eles você tem John Piper, Alec Motyer, Michael Haykin, entre outros aí, dando um tratamento exaustivo de um dos temas que eu julgo mais polêmicos, mais difíceis dentro da soteriologia, especialmente da soteriologia reformada. Para quem não tem aí o domínio aí da linguagem, o que eles estão defendendo aqui é basicamente o que era conhecido no passado como expiação limitada, mas que tem sido sugerido aí uma mudança na nomenclatura para expiação definida. Você tem capítulos absolutamente preciosos desse livro. Os que eu mais apreciei aí, por exemplo, foram os capítulos que tratam da doutrina entre os pais da igreja na Idade Média, que é um material que a gente pouco tem acesso. Então, dois autores vão tentar examinar esse tema em 2 períodos-chave do pensamento cristão. E o capítulo de Alec Motyer sobre Isaías 53, expiação definida, é simplesmente brilhante. Para aqueles que querem um aporte mais bíblico, mais exegético, então eu recomendaria você ir direto para o capítulo dele sobre esse tema no livro. Outros capítulos aqui muito, muito bons. A Piper vai tratar a matéria aí de forma prática, pastoral, muito bom o capítulo dele, aliás, é o maior capítulo da obra, né?
como a gente prega a doutrina, qual a relevância da doutrina para o nosso dia a dia. Então, eu recomendaria com muita ênfase para aqueles que querem aprofundar os seus estudos nesse ponto-chave da soteriologia, eu recomendaria, então, essa obra Do Céu Cristo Veio Buscá-la. Nessa manhã, eu quero tratar clássica para resolver um problema em que os seres humanos não conseguiam resolver. Lutero diz que aqui há um problema que precisa de Deus para ser resolvido. Qual é a questão que vai suscitar o ensino da justificação por graça recebida pela fé somente? Nós, homens e mulheres, criados à imagem de Deus, filhos e filhas de Adão, nosso primeiro pai, estamos presos num problema que nós não temos como resolver, ainda que a gente precise desesperadamente de solução para esse problema. Deus é santo, e Deus permanece santo, e Deus é imutável, nós somos pecadores, e nós não conseguimos mudar a nossa natureza. Como nós, pecadores, então, podemos nos aproximar de Deus e ter comunhão com Deus vivo, sendo que Ele é sempre santo, Ele não muda, e nós somos pecadores? Ou nós mudamos, ou Deus muda, mas Deus é imutável, Deus não tem como mudar, e nós não conseguimos transcender quem somos, nós não temos como mudar a nós mesmos. Nós estamos presos àquilo que é chamado na teologia de pecado original, quando Adão, nosso primeiro representante, para usar a linguagem que hoje é irônica do século XVII, quando nosso deputado Adão cai, todos nós caímos nele, tendo como nosso representante. Ok, captaram a piada então. Mas essa era a linguagem da teologia do século XVII sobre Adão. Ele era nosso deputado, nosso representante, nosso cabeça federal. Quando ele cai, todos nós caímos nele. E caímos com ele. Nós não só herdamos uma natureza corrupta e pecaminosa, mas nós agora vivemos debaixo da ira santa de Deus. Nós já estamos previamente condenados diante de Deus. Deus é contra nós, não por nós. E Deus é contra nós por causa do pecado de Adão, porque nós estávamos nele como nosso representante, nosso cabeça federal, e porque nós também concordamos com o pecado de Adão, cometendo pecados dia após dia. Os teólogos cunharam duas expressões para tratar dessa crise existencial que nós vivemos. Uma dessas expressões é bem conhecida: nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. Não só a vontade, mas a mente, os afetos, nossas paixões, mesmo nosso corpo, são escravos do pecado, na medida que nós estamos ligados em Adão. Nós também vivemos em incapacidade total. Por nós mesmos, a gente não consegue se voltar para Deus. A teologia medieval tentou solucionar esse dilema, sugerindo que Deus não negaria o seu melhor àqueles que fizessem o seu melhor. Deus não negaria a sua graça àqueles que fizessem o seu melhor. Mas quem de nós consegue fazer o seu melhor diante de Deus? Nossas melhores atitudes, nossas melhores obras estão maculadas pelo pecado, elas desonram a Deus, elas não comunicam glória a Deus, porque elas são feitas, mesmo as melhores obras, por amor próprio. Como então nós podemos nos aproximar desse Deus Santo? Como nós podemos ter comunhão, comungar de amizade com Deus Santo? É uma impossibilidade. O que nós temos então diante de nós é a face irada de Deus. É a face do Deus contra nós, é o Deus juiz que está diante de nós, se nós permanecemos ligados em Adão e em seu pecado. E de acordo com Paulo, em Romanos capítulo 5, verso 12, a prova de que nós pecamos em Adão é que todos morremos. A morte é uma experiência comum a todos nós. Ela é um lembrete terrível, horroroso, de que nós pecamos em Adão, nós herdamos a culpa de Adão, nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão, logo todos nós morremos. Morremos em Adão de forma imediata, já nascendo espiritualmente mortos, e se nós não recebermos Cristo, dado a nós por pura graça, recebido por fé, nós morreremos eternamente, nós provaremos a pena eterna. Então nós estamos presos a um problema que só Deus pode resolver. Nós não temos como resolver esse dilema, nós não temos como transcender aquilo que nós somos da forma mais pessoal, mais íntima possível. Nós somos nascidos e criados em pecado, nós somos escravos do mundo, da carne e do diabo, nós não conseguimos transcender uma vontade caída, a vontade que nós temos, a vontade escravizada. Qual é a resposta bíblica para esse dilema, para essa tensão, esse problema que somente Deus pode resolver? A resposta bíblica vem de Romanos capítulo 3, verso 26. Deus, que é justo,
também Ele é justificador. O Deus que permanece sempre reto e sempre justo e sempre santo, Ele comunica graciosamente a sua justiça, a sua retidão, a sua santidade ao pior dos pecadores. Lutero, então, em algum momento, os eruditos aí divergem, entre 1513 e 1520, 21, ele vem a ter um insight a respeito daquilo que Deus faz em Cristo por pecadores e como esses pecadores recebem aquilo que Deus faz por meio de Cristo Jesus. Lutero é um personagem bem pitoresco, sarcástico, irônico, boca suja muitas vezes, impaciente, e ele vai dizer que ele vai ter um insight a respeito dessa doutrina quando ele estava no banheiro, literalmente. Ele vai dizer que estava em cloaca quando ele tem um insight do que Deus faz por meio de pecadores. O fato é que mais ou menos entre 1518 e 1519, em Wittenberg é impresso um sermão de Lutero chamado Das Duas Espécies de Justiça, que vocês vão encontrar na internet, disponibilizado, e é nesse sermão que você vê, talvez pela primeira vez, você pode perceber pela primeira vez, Lutero tentando elaborar de forma mais madura como Deus é justo e justificador, como Deus recebe pecadores, homens e mulheres vendidos ao pecado, escravizados ao pecado, em santa comunhão, em comunhão de aliança. Esse insight que Lutero vai ter, então, a respeito do ensino bíblico e reformatório da justificação pela graça, recebida pela fé somente, vai se tornar, nas palavras do próprio Lutero, o artigo pelo qual a igreja se mantém de pé ou cai, o sumário da doutrina cristã, o sol que ilumina a santa igreja de Deus. Lutero vai ser tão radical nesse ponto, que ele vai, no começo da carreira dele, dizer que a epístola de Tiago é uma epístola de palha, já que essa epístola não comunica o ensino reformador da justificação por graça recebida pela fé somente. Essa doutrina vai se tornar talvez o dogma central da fé luterana, mas em alguma medida também replicado entre os teólogos reformados, entre aqueles teólogos que a gente costuma chamar de calvinistas. Todas as doutrinas principais da reforma, tanto as confissões e catecismos luteranos, como preservados no livro de Concórdia, como todas as declarações reformadas, confissão belga, confissão escocesa, mais adiante, confissão de Westminster, segunda confissão helvética, primeira e segunda confissão helvética, mesmo as confissões de fé batista de 1644, 1689, elas vão reafirmar ponto a ponto o ensino de Lutero, que ele redescobriu, e esse é um dos grandes méritos dele, e que eu espero comunicar aos irmãos nessa manhã. Mas, para mim, pessoalmente, o que me surpreende é que essa doutrina se tornou virtualmente esquecida em nosso meio. Uma palavra pessoal da minha parte, eu fui nascido e criado em igreja evangélica, com 6 meses de idade eu fui apresentado numa igreja evangélica, e eu só ouvi uma exposição dessa doutrina pela primeira vez, com 26 anos, quando eu tive o privilégio de ouvir o falecido Dr. Russell Shedd expondo Romanos praticamente verso a verso, parágrafo a parágrafo. Pela primeira vez na vida, nascido e criado numa igreja evangélica, só aos 26 anos eu escutei uma exposição dessa doutrina. Até então, todo o drama da salvação era resumido de forma muito pueril naquela linguagem típica que nasce no movimento fundamentalista evangélico norte-americano do século XIX, que basta você aceitar Jesus, que os seus pecados são perdoados, se você é perdoado uma vez salvo, salvo para sempre. Esse era basicamente o que eu havia recebido de tradição de berço evangélico. Mas essa doutrina, tão importante na reforma do século XVI, se tornou virtualmente esquecida em nosso tempo. Há uma antiga regra, e essa regra diz mais ou menos o seguinte: aquilo que a igreja canta é o que a igreja crê, lex orandi, lex credendi. E para mim é escandaloso, quando nós começamos a pesquisar os nossos hinários principais, e nós não encontramos um único hino em nossos hinários aqui no Brasil, principais, que celebrem ou que ensinem por meio de música a doutrina da justificação pela graça recebida pela fé somente. Especialmente quando a gente considera os hinos escritos a partir do século XIX no contexto norte-americano. Por exemplo, um hino que aparentemente daria ou ensinaria essa doutrina é o hino 366 do cantor cristão, Firmeza, que seria o hino 93 do Novo Cântico, Firmeza na Fé. No original, num dos seus
últimas estrofes, ele retrata o ensino da justificação pela graça recebida pela fé somente. Mas em língua portuguesa, ainda que a primeira estrofe esteja correta, a primeira estrofe, vocês vão lembrar, diz o seguinte: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A última estrofe do original celebra a doutrina da justificação pela fé, mas em nossas traduções, essa última estrofe foi simplesmente mudada completamente, de tal forma que a doutrina da justificação não é mais celebrada nesse hino, na sua tradução em português, como era celebrado no seu original em inglês. No Inário para o Culto Cristão, esse hino aparece como 348, a minha fé e o meu amor. A primeira estrofe também é completamente modificada, e a última estrofe também não menciona nada sobre a doutrina da justificação. No original, o texto diz, a última estrofe desse hino: vestido somente em sua justiça, sem culpa estarei diante do trono, sobre Cristo a rocha sólida eu me firmo, todos os outros terrenos são areia movediça. Em outras palavras, essa que é a doutrina talvez chave da reforma protestante do século XVI, aquela doutrina que de fato distingue o protestantismo do catolicismo, simplesmente foi esquecida em nossos inários, logo nós não conseguimos confessá-la ou professá-la na atualidade. Eu não vou nem entrar, nem falar aí dos novos cânticos, novos inetos surgidos aí nos últimos 50, 60 anos, vou ficar somente tratando desses inários, foram inários importantes na tradição batista, presbiteriana e até mesmo congregacional. Mas essa doutrina, ela está presente em todas as confissões de fé principais, e eu basicamente quero oferecer para vocês um resumo dela a partir da pergunta 33 do breve catecismo. A pergunta 33 diz o seguinte: a justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual Ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida somente pela fé. O que eu vou fazer daqui até o final é basicamente uma exposição dessa doutrina como resumida nessa pergunta do breve catecismo. Eu queria começar destacando justamente qual é o fundamento da justificação. Se Deus é justo e justificador, como Ele é de fato justo, como Ele consegue permanecer justo e ser o justificador? Qual é o fundamento dessa ação de Deus em justificar pecadores, justificar os piores pecadores? O breve catecismo, resumindo o ensino do Novo Testamento, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, capítulo 5, versos 1 a 10, Gálatas capítulo 1 até o capítulo 4, vai destacar que o fundamento, a base da justificação não é a nossa fé, mas é a graça de Deus em Cristo Jesus. O breve catecismo, de forma muito bonita, resume esse ponto falando da livre graça de Deus. Deus nos justifica em Cristo, não por algo que nós façamos, não por algo que a gente é ou pode vir a ser, mas Deus nos aceita em si mesmo, Deus nos declara justos, Deus nos atrai para si como homens e mulheres agora justificados pela obra de Cristo do Calvário, pela sua própria graça. Nós resumimos graça como favor imerecido, e de fato essa justiça é comunicada simplesmente porque Deus quer comunicá-la. Isso que significa a graça livre de Deus. Deus nos justifica não por algo que Ele prevê em nós, não por algo que Ele prevê que faremos ou como responderemos a Ele, mas Deus nos justifica porque Ele quer nos justificar, porque Deus é completamente gracioso, Deus é todo graça, livre graça. Isto é, essa graça não está atrelada, não está acoplada a algo que o ser humano faça ou deixe de fazer. Então, o fundamento, a base do que Deus faz em Cristo por nós é a sua própria graça. E é sempre bom distinguir graça e misericórdia. As duas palavras não são sinônimo. Por misericórdia de Deus, a Bíblia quer comunicar a ideia que Deus não dá aquilo que merecemos. Deus, por assim dizer, tira a sua mão de ira de sobre nós. Por outro lado, graça é Deus dar justamente o que nós não merecemos por causa do que Cristo fez na cruz, naquela cruz de vergonha e dor, como dizia o antigo hino. Então, o fundamento da justificação é a graça de Deus em Cristo Jesus. É a comunicação da satisfação de Cristo, da sua justiça e santidade ao pecador. E a linguagem que Paulo, em Romanos capítulo 4, vai
toda a perfeita obediência de Cristo, toda a santidade de Cristo, toda a vida perfeita de Cristo, contada como vida meritória, é colocada em nossa conta. Nós somos cobertos, por assim dizer, como por um manto com a justiça perfeita de Cristo. Em outras palavras, Cristo foi feito legalmente responsável pelos pecados dos crentes e sofreu o justo castigo que esses crentes mereciam. Você pode ler sobre isso em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Quando nós olhamos uma imagem de Cristo crucificado, e eu vou enfatizar um pouco mais isso amanhã e na quinta-feira, amanhã à tarde, quinta-feira de manhã, mas quando nós olhamos a imagem de Cristo crucificado, quando nós lemos as narrativas dos evangelhos de Cristo crucificado, Paulo domina aquele drama no Gólgota, lembrando que se de um lado nós recebemos a perfeita santidade de Cristo sobre nós, do outro lado, Cristo é humilhado, Cristo é esmagado, Cristo é espancado e debochado, Cristo é levantado na cruz sangrenta por causa do meu pecado e por causa do seu pecado. Ele é reputado por Deus como o nosso representante, o nosso segundo Adão, como aquele que recebe sobre si a ira de Deus sobre o nosso pecado. Então, quando os pecados do crente foram imputados a Cristo, o ato de Deus tratar Cristo legalmente responsável pelos nossos pecados não torna Cristo pecador. Alguns desses pregadores da mensagem de prosperidade vieram ensinar que na cruz Cristo se torna um tipo de diabo, Cristo é esmagado no inferno por causa dos nossos pecados, mas a natureza de Cristo é modificada na cruz. Ele é levantado como um segundo Adão. Se no primeiro Adão nós herdamos dele, toda a humanidade herda dele, a condenação e a culpa, do outro lado, em Cristo, ele é moído pelo nosso pecado, pela nossa culpa. Ele é esmagado como nosso representante sem pecado, ele é esmagado na cruz pelo seu próprio Pai. A sua natureza também não é contaminada pelo pecado. Cristo é